Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Duocast. Se você está aqui nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui com a gente. Já curte esse vídeo, manda aí também para os teus amigos, para os teus familiares, coloca lá no grupo da família, compartilha o nosso querido Duocast. É uma alegria ter você aqui com a gente nesse último episódio de dezembro. Já eu vou falar mais aí sobre as novidades que estão chegando aqui no Duo para o próximo ano. Mas antes da gente começar esse episódio, eu quero agradecer os nossos queridos patrocinadores que estiveram com a gente aí desde o início, 2025, a gente começou com esse projeto e eles acreditaram e vão estar com a gente também em 2026, que é a Clínica Dr. Marcelo Tondin, referência em cirurgia plástica e pós-operatório. Um grande abraço para o Dr. Marcelo, excelente profissional, ele e toda a equipe dele. O consultório fica ali pertinho do Iguatemi, aquela zona maravilhosa, zona nobre aí da nossa capital gaúcha, e você pode ir lá conhecer, bater um papo com o Dr. Marcelo, se você está pensando agora 2026, uma boa oportunidade para você talvez mudar algo em você que não está tão bacana, nada como um excelente profissional para te orientar. Então, Clínica Dr. Marcelo Tondin, um grande abraço para todos vocês. E também, falando em cuidado, saúde do corpo e da mente também, Spa Bia Leite, referência em massoterapia clínica relaxante, escalda-pés, spa, limpeza de pele, tratamentos faciais, tudo de ponta, de qualidade. A equipe da Bia Leite também fica numa casa linda lá na Zona Norte, Jardim Planalto. Você pode acompanhar o trabalho das meninas clicando aqui no Instagram delas, a gente também deixa na descrição desse vídeo para você conhecer mais essa correria que todo mundo tá de fim de ano, muitas vezes esquece de si, mas é importante para a gente estar bem para os outros, a gente precisa estar bem para nós mesmos em primeiro lugar. Então, tem o teu momento de relaxar lá no Spa Bia Leite. Gente, último Duocast de 2025, vai ter agradecimento, Vai ter agradecimento para a nossa equipe, a Marina, minha produtora, minha diretora, que topou esse projeto com a gente aí desde o início, a equipe aqui também da Somos, onde a gente grava o nosso podcast toda a semana. É uma alegria a gente encerrar o ano com esse projeto tão vivo, tão orgânico, tão verdadeiro. Quantas e quantas histórias a gente contou de pessoas reais, pessoas que inspiram, que fazem aí um movimento na sociedade de crescimento, que são úteis para esse tempo, Eu sempre digo que num mundo de tantas pessoas querendo aparentar coisas que muitas vezes não são, a gente poder conhecer e se conectar com pessoas verdadeiras que a gente percebe nessa conversa, nesse olho do olho, que são de verdade, é um verdadeiro privilégio. E eu acredito que ao longo desse ano a gente nunca se desviou do caminho que a gente se propôs a fazer, que é contar histórias reais, histórias verdadeiras, histórias que inspiram. Então é uma alegria de novo, repito, ter você aqui com a gente nesse último episódio que vai trazer mais uma história inspiradora. A gente vai falar com uma mulher que tá aqui na minha frente, não poderia ser diferente, Eu não podia encerrar o Duocast desse ano não falando com uma mulher. A gente ouviu muitas mulheres inspiradoras e hoje vai ser mais um desse dia, tá? Então fique aqui com a gente, ela tem muito a acrescentar. Se você é mulher, você precisa ficar com a gente nesse episódio para aprender um pouco também com mulheres que têm se levantado nesse tempo para fazer a diferença, sabe? Para a gente reorganizar, priorizar o que realmente é importante, entender o que é prioridade, do que é importante, o que é urgente, do que não é. Eu acho que é um bom tema para a gente encerrar o ano nessa correria, como eu disse, as pessoas estão confusas muitas vezes, traçando metas, não sabem muitas vezes por quê. Então a gente precisa parar, respirar e pensar, por que eu faço o que eu faço e aonde eu quero chegar. E, gente, olha só, deixa eu adiantar antes de chamar ela, que a gente vai ter novidade em 2026 aqui no Duocast, tá? A gente vai ter duas novidades que eu vou adiantar para vocês. A gente vai ter
o Sua Empresa no Duocast, ou melhor, a sua história no Duocast. Se você é um empresário, é uma empresária, tem uma marca, um produto, um serviço e quer estar aqui, quer participar com a gente, quer ser entrevistado, quer estar aqui nesse momento tão especial contando a tua história, a história da tua marca, a história do teu negócio para muitas pessoas aí nas redes sociais, mundo afora, porque a gente alcança, né, através das redes sociais, milhares e milhares de pessoas, você pode estar aqui na minha frente conversando comigo e contando a tua história. Lá no nosso Instagram vão ter mais informações para você acompanhar. E a gente também vai ter mudança de cenário, né, Lu? A gente vai ter mudança de cenário, a Lu que tá aqui nos bastidores. A gente vai mudar um pouquinho, porque essa mesa aqui vai sair, a gente vai colocar 2 poltronas e a TV aqui no meio. Para quê? Pra gente ficar ainda mais perto do nosso entrevistado, de quem tá com a gente. 2026, ano novo, a nossa casa permanece a mesma aqui na Somos, mas a gente vai ter mudanças para ficar ainda mais pertinho e ter um cenário ainda mais bonito e mais convidativo para você. Então fica com a gente, 2026 vai trazer muita coisa boa, ou melhor, vai trazer só coisas boas aqui no Duocast. Vamos para o nosso bate-papo, então, desse último episódio do ano. Eu vou chamar a Luciele Bittencourt, que já está aqui comigo. A Luciele, que é formada em marketing, tem MBA em gestão de empresas, marketing estratégico, comunicação transmídia, especialista em branding e negócios. Você já viu que a Luciele é PhD no que ela sabe fazer, que é marketing, que é uma profissão necessária para esse tempo. Mas aí eu vou trazer uma nota pessoal aqui, enquanto eu conversava com ela, que a Luciele também é uma mulher muito inteligente, e como nós precisamos de mulheres inteligentes para esse tempo, é uma mulher ousada e também é uma mulher sábia. E eu quero te fazer uma pergunta, você que está aqui nos acompanhando. Você sabe a diferença de inteligência e sabedoria? Eu não combinei com ela, mas é a primeira coisa que eu vou pedir para ela me responder, porque ela é inteligente e sábia. Então eu vou pedir para ela me responder essa diferença. Luciele, muito bem-vinda, obrigada por estar aqui comigo. Ai, Bruna, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada, é muito bom a gente falar de coisas que a gente viveu e poder prestar um serviço, né, para outras mulheres que talvez estejam um passo atrás ainda nessa jornada, né, porque é importante que a gente se ajude, né. Então, tu quer que eu te responda? Eu quero que tu me responda. Eu já dei aqui um pouquinho um pouquinho não, né? Falei todas as tuas atribuições, eu já mostrei o quanto tu és capacitada e eu acho que a nossa história, a nossa carreira, ela fala por nós, né? E tu já Sim. trabalhou com grandes marcas, Sim. Rio Grande do Sul, São Paulo, e tudo isso faz parte de quem tu é. Sim. Mas teve um momento da tua história que tu optou e precisou deixar tudo isso um pouco de lado para viver uma nova história. Então, Sim. começa falando isso pra gente e depois tu vai me responder, porque até então, pelo que eu pude ver, tu estava apoiada na tua inteligência e depois tu começou a te apoiar numa sabedoria. Sim. Então, conta um pouquinho pra nós dessa tua história e desse momento aí de virada de chave. Tá bom. Gente, eu vou contextualizar rapidinho, voltar lá na minha infância. Como a maioria de nós, eu nasci num lar que até os 5 anos era um lar bonitinho, com pai, mãe, os irmãos, até que meu pai faleceu, e aí minha mãe, uma heroína, como muitas das que estão aqui nos ouvindo, assumiu o papel de líder da casa com 3 filhos e fez o que pôde. Mas numa sociedade difícil, com pessoas difíceis do lado, eu cresci com feridas de rejeição. E aí, meio abuso sexual, droga, suicídio, minha família era uma família com bastante problemas. Disfuncional, né? Disfuncional. E eu fiz uma promessa. Com 8 anos, eu tava numa sessão com uma psicóloga, eu acho que era do meu irmão, eu não lembro de quem era. Eu sei que eu falei, eu não preciso de ninguém. E nesse não preciso de ninguém, eu pensei, eu vou trabalhar e eu vou ter muito dinheiro. E esse trabalho vai me salvar de qualquer dor. E assim eu cresci. Na minha cabeça, o que eu precisava fazer era trabalhar. E aí, se eu fosse uma boa profissional, uma empreendedora de sucesso, eu seria feliz. Então, comecei a trabalhar com 14 anos e assim eu vivi a minha vida inteira. Eu preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar.
mas com essa promessa disfuncional, onde quem eu era o meu trabalho. Então, se eu trabalhasse, por exemplo, fizesse um projeto e ninguém me elogiasse, eu não sou boa. Ninguém me ama, eu não presto, olha. Então, eu precisava estar sempre correndo atrás de elogios. Dessa validação do Da outro, né? validação. E eu era o trabalho. Então, assim, se um dia eu tivesse feito um projeto legal e, poxa, legal, Lu, isso foi bom. No outro dia, quem eu era? Eu tinha que, de novo, correr atrás e cada dia mais. Então, eu vivia exausta. Isso cansa, né? Crescendo profissionalmente, mas, assim, a minha família era uma família desestruturada. Eu tenho uma filhinha de 6 anos e por muito tempo eu olhava para minha filha e falava, gente, ela toma o meu tempo de trabalhar. Eu olhava para o meu marido e nós éramos rasos em intimidade. Uma família diferente já da que eu vi. Meu marido é um homem muito incrível. Eu falo que ele é o presente de Deus na minha vida. Mas, assim, disfuncional, porque o que eu queria era trabalhar. Então, assim, trabalhei em grandes indústrias, liderei equipes incríveis, mas eu chegava em casa e estava exausta. Eu estava cansada. Eu olhava para aquela casa e falava, eu tenho que ser empregada disso aqui. E a minha filha agora tem que ficar com ela, mas eu queria trabalhar e os meus projetos. E uma área, o resto desmoronando. Até que eu preciso tomar uma decisão importante. Eu montei uma empresa em São Paulo, essa empresa teve um sucesso por conta da minha expertise em criar marcas, né, que fazem a diferença nesse mundo. Então, claro, eu coloquei isso em prática e deu super certo. Em 2 anos, a empresa explodiu em São Paulo, que é um dos mercados, né, mais competitivos do nosso país. Então, assim, eu era quem? A empresária que teve sucesso. E a minha família precisou voltar a morar em Porto Alegre. E eu, como a maioria das mulheres, pensou, não, eu vou dar conta de tudo. Vou continuar dando conta, exausta, trabalhando finais de semana. Eu lembro, assim, quando eu voltei, a minha filha trabalhava meio turno. Meio turno. E quando ela estava comigo, eu não aproveitava o momento com ela. Eu queria estar trabalhando. E aí eu tentava trabalhar e eu falava, vai brincar. E hoje eu falo, ai, meu Deus, perdi, né? Mas graças a Deus Mas foi um aprendizado, reverter. né? Foi um importante. Aprendizado. Eu sempre falo, assim, que a gente tem que olhar para essas coisas, não é, ai, como eu faço errado. Eu não, olha onde eu estive, olha onde eu estou mas agora, sabe que né? isso também aconteceu comigo, Lu, logo que eu ganhei o Theo, e o Theo era bebezinho ali na pandemia, ele tinha 6 meses quando começou a pandemia. Eu também sempre trabalhei muito, desde o início que eu me formei em jornalismo, e eu tinha essa mesma sensação. Eu dizia, nossa, que eu amo ele, mas eu tô perdendo um pouco de tempo. Porque eu acho que logo depois que a criança nasce, a gente passa por uma crise de identidade. E aí, quando a identidade é muito forte, ligada ao trabalho, e aquilo dá muita alegria, tu quer voltar para aquele lugar de alegria. Porque tu tá aquilo, tu é da criança, e é o peito, e é a noite sem dormir, tu tá bagunçada junto com a privação de sono, e tu quer voltar para aquele lugar que te dá alegria e estabilidade. Então, eu acho que muita gente que tá nos ouvindo vai talvez se identificar, porque tem essa sensação. Só que é o que eu digo, não precisa se culpar por isso faz parte do processo. Porque naquela época, a gente com certeza foi a melhor mãe que a gente podia ser dentro das possibilidades mentais que a gente tinha. Todo mundo é, né? Eu sempre digo, a maternidade a gente faz o que dá, né? Exato. A gente vai fazendo o que dá e tá a boa mãe não é a bem. perfeita, é a que faz o que pode com o coração. E aí tá tudo certo, né? Então eu, como tinha a minha identidade fundamentada no meu trabalho, quando eu preciso deixar de trabalhar, quem eu sou, né? E as outras áreas totalmente desequilibradas. Então, assim, precisamos voltar para Porto Alegre. Quando eu volto, eu tento dar conta de tudo. E quanto mais eu tento dar conta de tudo... Areia movediça. E aí me afundei e falei, agora para. Aí eu encontro Jesus, Jesus me encontra e fala, deixa eu cuidar de ti. Deixa eu te mostrar quem tu é. Primeira coisa que eu vou precisar fazer é mexer na tua identidade. Para eu mexer na tua identidade, eu vou ter que mexer no quê? Na tua empresa. Então, vende a tua empresa. E aí, vendi minha empresa e tive a bênção, o privilégio de poder ficar 1 ano em casa. 1 ano de muito sofrimento, onde eu chorava, eu falava, Deus, mas
quem eu sou agora? Eu não sou mais a empresária, eu quero trabalhar, eu vou ficar trancada em casa, eu vou ser infeliz. E não, Bruna, aí Deus começou a organizar todas as áreas da minha vida. Então, ele começou com muito amor e carinho e eu precisei desenvolver a sabedoria, porque quando Deus falava, tá, a primeira coisa que tu é filha de Deus, porque fui eu que te criei. E eu tenho coisas lindas para te contar sobre quem tu é, que não são as coisas que o mundo te contou, porque o mundo mentiu para ti. O mundo disse que tu tinha que olhar para o lado e ver aquela mulher, ela é mais bonita, aquela mulher ela tem mais sucesso, aquela mulher ela é mais feliz. E eu, quem eu sou? Eu chego em casa e eu não estou feliz, e a minha empresa pode estar melhor, e eu não cresceu minha franquia, então essa comparação que o mundo Essa vai nos rivalidade, né? trazendo, onde umas precisam ser melhores que as outras e não umas ajudando as outras, vai nos adoecendo aos poucos. E aí Deus falou, tá, então assim, tu não precisa mais disso. Tu tem uma jornada, Bruna, eu tenho uma jornada, Sim. cada uma tem uma jornada e ela é linda para si mesmo. Quando eu olho para minha vida de antes, eu falo, uau, como eu cresci. Eu não me comparo mais com os outros. Então Deus, tá, então Lu, tu é essa mulher. Eu te criei para ajudar outras mulheres. Tu é uma ajudadora, tu é uma incentivadora. E agora, deixa eu te falar, tu é amada. Tem um versículo que Deus falou no meu coração, que desde que eu estava no ventre da minha mãe, ele já me amava. E ele já tinha escrito planos lindos para mim. Eu que cresci com feridas de rejeição, como a maioria das mulheres da nossa geração. Quando eu li isso, eu falei, tá, então mesmo que eu tenha sido rejeitada, mesmo que eu tenha sido machucada, tem um Deus que me ama tanto que eu não preciso mais disso. Não preciso. A gente quer, a gente vai se relacionar, a gente vai se ajudar. Sim. Mas precisar, ponto. Identidade fundamentada. E agora a tua casa, Lu. Agora faz um banquete pro teu marido. Serve. Eu lembro, Bruna, que eu chorei tanto. Eu não sabia como servir a minha família. E eu lembro que quando eu fiz uma mesa posta, e assim, tinha cardápio, a minha família chegou vestida com roupa de festa e eles me olhavam como quem dizia, eu sempre precisei de uma mãe assim. Bruna, aquele momento foi o momento que eu falei, uau, Deus, eu estou feliz. Sim. E aí, com a sabedoria que eu vou te respondendo, colocando em prática o que eu aprendia. Porque é isso, né? Às vezes a gente nesse mundo tem tanta informação e vai recebendo tanta coisa, e a gente fica muito inteligente. A gente sabe falar e a gente sabe... Mas e aí na prática? Você colocou isso em prática na hora de ter que tomar uma decisão. Sim. Você usou essa tua inteligência, usou tudo que você sabe e aprendeu. Então, quando eu vi meus filhos me olhando com olhos de... eu não consigo explicar, mas foi assim, ó, era uma gratidão que eles estavam sentindo. Eu curei mais uma área. Então tá, eu vou ser a guardiã do meu lar. A partir de hoje, eu reúno eles à mesa, eu faço a comidinha, eles importam também. E aí Deus falou, agora tu vai derramar isso como uma mentora. Tu vai amar mulheres, tu vai voltar a trabalhar, tu vai criar marcas, mas eu já te ensinei quem tu é. Com as prioridades reordenadas, né? Quem tu faz. Então, assim, a maior sabedoria que Deus me ensinou foi isso. Hoje eu olho a minha agenda e essa é uma dica que eu deixo para as mulheres, assim, sabe? A gente sabe disso, a gente sabe que Deus é prioridade, a gente sabe que a nossa família é importante, mas para agora tudo que tu tá fazendo, pega a tua agenda e vê se na tua agenda as tuas tarefas estão assim. Sim. Porque se tu diz que teu marido é prioridade, se tu diz que Deus é importante, se tu diz e tu olha a tua agenda e tu trabalha o dia inteiro, e tu só tira o filho da cama e bota o filho na cama, tem alguma coisa errada. Sim. Então essa é a sabedoria que Deus me ensinou, de toda vez olhar e assim, gente, que bonitinho falar. Não é fácil. Sim. Não é fácil. Eu tenho que chegar para minhas clientes e falar, olha, eu não consigo pegar esse projeto. Sim. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar, porque sexta-feira é o dia da família. Eu preciso preparar um jantar delicioso para minha família. Porque pela manhã eu fico com a minha filha. E eu cuido dela. E eu cuido dela com presença. Sim. E aí à tarde eu trabalho. E assim, às vezes é pouco tempo.
É Sim. pouco tempo. É. Mas eu sou infinitamente mais feliz hoje do Sim. que quando eu trabalhava mais, eu tinha mais dinheiro, eu era mais elogiada, o mundo me olhava e falava, uau, que empresária incrível tu é. Eu não estava tão Sim. feliz. A minha família não estava tão feliz. Hoje eu digo que eu tenho uma família cristã, para Uhum. honra e glória de Deus, uma família saudável, um marido rendido ao Senhor, uma filha que ama Jesus, uma filha que é segura dentro de casa, uma filha que vai para a escola, ela fala, mãe, riram de mim, falaram que eu não sei fazer as coisas, mas eu continuei. Porque Sim. ela tem uma mãe que se posicionou em casa. Que demais. Então, plantar boas sementes Sim. é importante. Claro. E eu sempre penso, né? O mundo... tem que ter mais dinheiro, tem que ter mais coisa, o carro tem que ser mais bonito. Mas, gente, quando a gente vai olhar a biografia dos grandes homens das gerações anteriores, que tiveram muito dinheiro, o que tu se arrepende de não ter De não ficado ter com a tido família? tempo. Eu acho que a sabedoria, o resultado da sabedoria, o produto da sabedoria é justamente algo que tá muito difícil nos nossos dias atuais, que é a paz. Sim. As pessoas buscam terapia, as pessoas buscam a espiritualidade. Eu acho que a gente está vivendo numa geração onde as pessoas estão cada vez mais buscando paz do que necessariamente o bem material, porque elas já estão virando essa chave, entendendo que não adianta ter tudo financeiramente e não necessariamente isso é sinônimo de paz. Então a gente vive também nesse tempo de busca incessante da paz, e a sabedoria traz essa paz de espírito, essa paz que transborda também para quem está muito à nossa volta. E eu vejo também nesse movimento, tu falava dessa rivalidade entre as mulheres, né? Muitas vezes dessa inveja entre as mulheres. Talvez, indo ao encontro disso que eu trouxe agora, e eu queria saber a tua opinião também, Luciele, a gente falando de inveja, né? A inveja da beleza da mulher, a inveja do que a mulher tem, do carro, da roupa, do corpo. Só que eu também tenho percebido que há um movimento de desejar não mais o que a mulher tem, mas o que a mulher é. Quer dizer, a família que ela tem, quem ela é, a forma que ela se posiciona, a realidade que ela vive, a rotina que ela vive. Por quê? Porque as pessoas estão desejosas disso. As pessoas não estão desejosas mais do carro, porque elas sabem que isso não preenche, que isso não é tudo, que isso não traz a paz. Só trocamos uma Então, coisa. Tá, mas eu quero te fazer uma pergunta. Também eu percebo dessa forma, sabe? Sim, mas aonde que elas olham essa vida bonita, esse casamento perfeito? Aonde que elas olham isso? No Instagram. No Instagram. É. E aí a gente tem sempre que lembrar que ali a gente tá colocando a nossa melhor parte. Sim. Ali a gente tá Ninguém colocando bota o arroz e feijão, né? Que nem a que gente diz. que a gente quer mostrar, né? Os bastidores são coisas que ficam. E às vezes a gente esquece que todo mundo tem desafios. Sim. Todo filho faz birra, todo filho desobedece. Mas quando a gente olha para as redes sociais, a gente acha que não, olha como é lindo aquele casamento. Olha como aquele homem faz isso incrível. A segunda coisa que eu ensino para as minhas mentoradas é isso. Atente para a sua própria vida. A partir de hoje, você busca ser melhor do que ontem. A partir de hoje, você não se compara com o casamento, com a maternidade, porque isso nos adoece. Sim. Eu explico assim para minha filha, tá? Eu vou contar isso para vocês. A comparação é como um veneno. O julgamento é como um veneno. Então, às vezes, as pessoas vão dando, ou a gente vai se dando esse veneno. Ai, que família linda! E vai dando pequenas doses desse veneno que vai nos adoecendo aos poucos. Então, eu digo pra ela, minha filhinha de 6 anos, eu falo, filha, não toma veneno. E não faça isso com os outros. Não fala, eu tenho isso melhor. Eu faço isso melhor. Porque cada um é especial do jeitinho que é. E ela com 6 anos já fala, mãe, falaram que eu sou ruim de pular corda. E eu não tomei esse veneno. Só funciona se tu tomar. Então isso é importante, né? A gente se lembrar de que nem tudo que a gente vê é real. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com grandes influenciadoras, elas falavam, eu vou fazer a unha aí, mas é que eu ainda tô em Nova York, lá nas redes sociais, tá? Então eu vou postar só semana que vem. Então, assim... tipo uma novela que se mostra para que as coisas funcionem no trabalho dela de influenciadora. Então, gente, olhem para aquilo, mas com o julgamento de que, poxa, ela tá fazendo um trabalho e ok, cada um decide da sua vida e faz o que quer, né? Mas a gente tem que ter esse discernimento e é urgente isso, porque essa comparação é um veneno e ela nos mata, né? De que aquele casamento não é perfeito, porque não existe, que aquela mulher não é perfeita, porque e não até existe. de saber que
na verdade, um casamento, ele só se sustenta, não porque ele não teve dificuldades, mas sim porque se aprendeu a passar. Porque todo relacionamento tem dificuldade, amizades tem dificuldade, relacionamento com o filho. Por que no casamento seria diferente? E eu acho que as pessoas também precisam aprender a ver a felicidade do outro. Sim. Quer dizer, se alegrar com se alegrar. Porque isso que tu falou, né, Lu? Entender que não tem perfeição. Claro que não tem, é verdade. Mas, apesar das imperfeições, meu casamento é feliz. Apesar dos problemas, o meu filho é abençoado. Apesar de tudo, eu sou uma empresária bem-sucedida. Então, a gente não precisa aparentar que é quebrado ou aparentar que é tudo perfeito, que não brigamos, que não... Não, é justamente isso. É perfeito porque a gente escolheu continuar, apesar das dificuldades. Né? Eu acho que na tua carreira tu passou por muitas dificuldades, mas tu foi bem-sucedida porque, apesar das adversidades, tu continuou. Tu prosseguiu. No casamento, a mesma coisa. Eu também sou casada há muito tempo. E é assim, não tem fórmula mágica, não tem um melhor que o outro. É tu continuar, tu escolher todos os dias continuar. Eu queria trazer aqui um temperinho para nossa conversa, porque esse teu posicionamento de família, né, de estar mais presente no teu lar, de ser uma ajudadora do teu marido, tu mesmo comentava que hoje ele é o provedor do lar financeiramente. E a gente também tem que entender que a mulher que opta ou que está momentaneamente em casa, ela não está não fazendo nada, porque cuidar de uma casa não é fácil, cuidar dos filhos não é fácil, é um trabalho invisível, que nem eu digo muitas vezes, invisível para a sociedade que pensa que é. Eu lembro que quando o Theo era pequeno, eu pensava, gente, se eu estivesse saindo pra trabalhar, eu tava menos cansada que se eu estivesse com ele em casa. Às vezes eu brinco, eu falo, vontade de trabalhar fora pra descansar um pouco. Muito! Então, assim, a gente diz, a mulher que trabalha fora tem filho, sim, é cansativo, mas fica em casa com uma criança ali pequena, 1, 2, 3, é muito mais cansativo. Se tu sair pra trabalhar, tu não ouve choro, tu não troca fralda, tu não tem que ligar o botãozinho da paciência. Então, assim, voltando ali o que eu te disse, né, a esse tempero, esse teu posicionamento hoje dessa mulher cristã que tem essa fundamentação na casa, essa base de ser essa mulher, né, de estar mais como ajudadora, isso provavelmente ainda mais na nossa sociedade, apesar de que eu acho que estamos tendo um movimento de mais mulheres fazendo isso que tu tá te propondo a fazer, viver essa realidade que tu vive. Mas qual é a tua avaliação sobre, por exemplo, temas como o feminismo, né? Que a gente sabe que muitas vezes, dependendo, alguns tipos de feminismo vão até por um viés de rivalidade, quer dizer, homem versus mulher, feminino versus masculino, quem tem mais poder, quase que uma guerra de braço ali, né? Quem pode mais, a mulher que não depende do homem, eu vou educar minha filha para que ela nunca dependa do homem. Como é que tu enxerga isso? Porque em um dado momento tu já esteve desse lado. Sim. Tu foi essa mulher que quis ser o braço forte. Tu trabalhou em grandes empresas, como a gente disse aqui. Tu não foi viver essa vida porque tu estava quebrada, fracassada. Então o que sobrou para ti foi ter esse discurso bonito de vou estar na minha casa. Não. Foi uma opção, foi algo que Deus também te chamou. Então como é que tu enxerga o feminismo, esse tipo de discurso hoje na sociedade? Bruna, eu acho que os seres humanos têm uma tendência de polarizar tudo, né? Então, assim, a mulher ficava em casa e ela só podia fazer isso, cuidar do lar, ela não podia fazer nada. Aí as indústrias precisaram das mulheres, né? E aí começamos o feminismo, e as mulheres agora podem trabalhar, e aí agora as mulheres odeiam os maridos e odeiam a casa. Então, assim, isso é histórico, né? Acontece mesmo. A gente vai para um lado, aí a gente vai para o outro, e aí a gente tenta equalizar. E eu creio que a nossa geração está fazendo isso, né? Eu creio que estamos levantando uma geração de mulheres que entenderam que nem o lá e nem o cá, mas o meio termo. Então, as mulheres que sabem que são necessárias em casa. O teu marido precisa da tua presença. Se você não tem um marido, a sua casa precisa da tua presença. Os filhos só têm você de mãe. Se você é mãe, esse papel é insubstituível. E você também tem uma área profissional.
que é importante para nossa geração. A gente quer ter sucesso, a gente quer estar aqui conversando. Então, assim, é um prazer para mim estar aqui. É importante para mim estar aqui compartilhando de tudo isso. Então, eu acho que é sobre isso. É a gente entender que nem lá, nem cá, né? A gente precisa encontrar a verdade. Geralmente, essa verdade ela vai estar no equilíbrio das coisas. Então, se eu for uma mulher amargurada querendo destruir o meu marido, isso vai desequilibrar as coisas. Se eu for uma mulher que entende que eu sou o que eu trabalho, que eu sou o sucesso, que eu sou o que eu tenho, isso vai desequilibrar. E eu vejo muito esse movimento, essa geração. Então é isso que eu penso, sabe? A gente precisou, como sociedade, ir para lá, ir para cá, e agora nos levantamos falando que entendemos o nosso papel em casa, entendemos o nosso papel também no mercado de trabalho, somos importantes, a nossa fatia como empreendedoras é importante, mas uma fatia grande está cansada, porque ainda vive nesse lugar de quem eu sou é o que eu faço. Então, a gente vai agora equilibrando como uma gangorra, e aí a gente equilibra todos os papéis, e aí sim é feliz. Perfeito. É um retorno como se fosse talvez quem está nos ouvindo pode estar pensando, né, talvez se não concorda muito com esse posicionamento que tu estás trazendo, Lu, mas assim, um retorno às origens, quer dizer, eu vou voltar a ser aquela mulher como as minhas avós, as minhas bisavós, que ficavam em casa com 5, 6 filhos e não faziam nada além de fazer comida, esperar o marido chegar em casa, ficar exaustas. Eu acho que não é esse movimento também, né, porque foi muito e é muito positivo que a gente contribua, que a gente sirva a sociedade com os nossos dons, com o nosso talento, com a nossa inteligência, mas é que nem tu falou, é o equilíbrio. Quer dizer, aquela mulher estava também desequilibrada, só que ela não tinha opção, por quê? A mulher foi votar recente, o voto feminino é recente, então aquela mulher, ela era muito oprimida, não dá nem pra gente comparar aqui as mulheres de hoje, como a Lu, por exemplo, que servem ao lar e tudo mais, com aquela mulher, porque não é a mesma, né? Aquela mulher não fazia terapia, aquela mulher não podia frequentar uma igreja, aquela mulher não tinha voz, aquela mulher não votava, então assim, era uma mulher totalmente oprimida, que ela não tinha uma vida, ela sobrevivia, né? Mas essa mulher também, cansada, que foi para a indústria, que foi trabalhar, é uma mulher que talvez deixou o sonho de maternidade para trás, que deixou o sonho de casamento para trás, e aí essa palavra é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, e eu acho que é parar com essa busca por uma perfeição que é utópica, que não existe. Eu acho que a gente vai aprendendo a caminhar nesse caminho. E eu queria te fazer uma pergunta, Lu, tu como mentora de mulheres, né, que dá todo esse teu talento, ensina através do que tu aprendeu no teu trabalho e também na tua casa, talvez pode ter aqui alguma mulher nos ouvindo que está passando por um processo de separação, ou mesmo que é uma mulher que não tem essa figura masculina no lar, quer dizer, a casa dela é ela e um filho, ela e 2 filhos. Como é que uma mulher dessa pode equilibrar? Ela consegue equilibrar? Como é que ela faz isso, né? Porque ela tem que estar ali na lida do dia a dia. Quer dizer, trabalhando, trazendo sustento financeiro para casa. A gente sabe que muitas vezes os homens, depois que se separam, não querem nem saber da criança, que dirá dessa mulher, né? Auxiliar ela. Então, o que tu diria também para essas mulheres que talvez escutam isso e pensam, nossa, como eu queria, mas olhando para minha realidade hoje não tem como, eu não tenho essa figura desse homem. Tem como essa mulher equilibrar também isso? Tem como equilibrar, porque assim, ó, cada uma tem uma realidade, né, Bruno? Então, eu não tô falando que você precisa ter as suas manhãs, entendam, cada história é uma história, cada família é uma família. Então, eu tinha uma mentorada que ela falou, Lu, eu só gosto de trabalhar, sou separada, eu tenho que sustentar minha filha. Só que aí a gente foi construindo a identidade dela, para que ela entenda que ela é amada, para que ela entenda que ela não é o trabalho, que ela precisa disso para organizar a família. Então, o equilíbrio eu acho que é isso. Porque se essa mulher, que é a provedora do lar, ela para de trabalhar, haverá um desequilíbrio. Exato. Então, assim, a pastora Viviane Martinello, ela fala muito sobre... E ela é ótima, né? Fica a dica pro pessoal acompanhar ela também. Eu adoro, ela me ensinou muito, assim, nesse meu 1 ano de retiro em casa, só aprendendo. Eu aprendi muito com ela. E ela fala uma coisa que eu acho muito incrível. Ela fala que cada pessoa da nossa família, por exemplo, é como se tivesse uma conta bancária. E aí a gente vai depositando nessa conta. Às vezes a gente vai ter que tirar. Mas se essa conta tá bem cheia,
então fica tudo bem. Mas se essa conta tá vazia e tu tem que tirar, aí dá problema. Então, por exemplo, a gente tem que ter estratégias, porque se eu sou uma mãe provedora, talvez eu não consiga, vou chutar aqui, sair todo final de semana com as minhas amigas. Talvez eu tenha que priorizar a minha filha final de semana e Sim. passar tempo de qualidade e criar memórias com essa criança no tempo que tem. E aí tu vai enchendo essa continha dessa criança, É. porque talvez dia de semana tu vai ter que tirar muito dessa continha, porque esse é o teu equilíbrio, né? Porque ela precisa da provisão, ela precisa do lar. Então é isso, sabe, Bruna? Todo mundo, dentro da sua realidade, consegue equilibrar. E a mulher, ela precisa ter muita sabedoria, porque, assim, a gente tá falando de múltiplos papéis. E todas nós temos. Então, é importante que a gente entenda, na minha vida, na minha configuração, a minha mentorada não tinha um provedor em casa, uma filha, trocando de profissão, empreendendo, né? E tudo isso, como que ela organiza? Então é isso. Tá, eu tenho isso aqui. Essa é a minha. Como eu equilibro isso? Sim. Né? Como eu paro, de repente, 5 minutos, uma leitura que eu faça com meu filho de noite é o tempo que eu tenho. Ótimo. Faça isso com presença. Faça esse virar o melhor tempo da Intencionalmente, né? família. E aí esse vai ser o teu equilíbrio, né? E Sim. cada estação, né, Bruna? Eu não falei disso ainda, mas assim, eu tive uma estação de ficar em casa, cuidando da minha casa 24 horas por dia. Agora eu tenho uma estação onde o senhor fala, agora vai trabalhar, agora vai montar marca, agora vai fazer mentoria, agora tu faz um devocional de manhã, agora tu faz um evento. E aí eu paro e falo, tá, peraí, agora é outra realidade, eu tô numa Sim. outra estação. É. Deixa eu equilibrar. Aí eu falo Isso. com meu marido, ó, agora eu tô em outra estação. A mulher que talvez tu tinha disponível 24 horas por dia, agora vai tirar uma fatia pra fazer isso. Essa é minha estação. Sim. E eu vou equilibrando isso com sabedoria, né? Então, acho que é isso, cada uma olhar para sua vida, para o que tem na mesa aqui. Deixa eu botar todos os meus papéis múltiplos aqui. E aí eu vou, agora eu botei bastante nessa conta, agora eu botei bastante nessa, e é isso. Gostei dessa analogia da É muito conta, bom, né? né? É saber o que faz sentido pra cada uma, eu acho, né? Que nem a gente falava no início, quer dizer, a porta que uma entra não é a mesma porta que a outra entra. E sim, a gente precisa se inspirar em mulheres que talvez já percorreram esse caminho que a gente tá percorrendo agora, mas eu sempre digo, é o se inspirar, não é necessariamente o copiar essa mulher, né? E eu acho também um outro alerta, eu diria até importante, que é da gente fazer aqui no programa, eu também como uma jornalista, como uma host mulher, sobre escolher os parceiros, né? E a mulher saber escolher quem tá do lado dela. Porque muitas vezes esses relacionamentos que muitas mulheres se propõem a viver, relacionamentos de abusos, de todos os tipos, de todas as ordens. Claro que não são todos os casos, alguns casamentos, né, eu digo, tem sucesso, 10 anos depois termina, mas naqueles 10 anos deu certo, Foi bom, 20 né? anos termina, Sim. daqueles 20 anos foram bons, mas esses relacionamentos em que muitas vezes o parceiro já dá um sinal de que não é talvez uma pessoa bacana de ter do lado. Então a mulher também que talvez vai viver essa realidade de poder ser uma ajudadora, de poder ter esse tempo, porque tem um marido que realmente exerce bem o papel dele como homem, como pai, como esposo, porque é uma pessoa bacana. Antes de ser um bom marido, é um bom ser humano, é um bom homem, é uma pessoa de caráter, para depois ser um bom pai, para depois ser um bom marido. Então, a mulher saber escolher, né? Eu acho que muitas mulheres estão vivendo relacionamentos rápidos, onde elas se envolvem porque elas têm pressa de se envolver, porque elas precisam de alguém do lado delas, elas precisam namorar, elas precisam cumprir aquele check, namorei, casei, tive filho, e se envolvem com os caras que não são legais. Então, também, mulher, para viver talvez essa realidade que a gente gostaria, porque tem mulheres que vão criticar, mas outras vão criticar querendo viver, isso é outro ponto também que a gente pode falar aqui. Escolha bem o cara que tá do teu lado, né? Presta atenção, ele dá sinais, se ele é um cara legal ou se ele não é. Todo mundo tem defeitos? Sim, todo mundo tem, mas tem defeitos que não são aceitáveis. Tem defeitos que são violência, tem defeitos que machucam, tem defeitos que são falhas de caráter. Então, saber escolher essa pessoa para poder viver essa realidade também, né? Sim, com certeza, né, Bruna? E às vezes eu fico perguntando por que essa mulher aceita. E aí eu volto lá na identidade, né?
Porque se a nossa identidade tá desalinhada, se a gente não entende o nosso valor, qualquer coisa basta, porque eu queria trabalhar. Então, onde o que eu fizesse era trabalhar. Tem pessoas que precisam ter alguém do lado, é uma carência afetiva. Então, o que apareceu, eu tô com alguém do lado. Isso. E aí eu tô de forma errada, completa, por algo que vai fazer mal, Isso. né? Então, eu acho que é isso, assim, para e veja essa pessoa, né? É boa mesmo ou essa é uma carência minha? Esses dias uma moça aqui de um grupo meu me chamou e falou: eu tô tendo esse problema de relacionamento mas se eu não casar com ele, eu nunca mais vou casar. Olha só. E aí eu falei: "Se E a tu" ideia dela é de muitas mulheres, né? Muitas. Eu falei: "Se tu casar e tu viver um casamento horrível, vale a pena?" É, Vale a pena. Então, assim, a vida é desafiadora, né? A sim. gente a gente vai ter que estar sempre escolhendo, assim. Quando eu falei essa pergunta, eu falei ela: "Será que vale a pena? Será que vale a pena tu investir tempo, investir, dedicar parte da tua vida para isso e quando tu chegar lá, vai ser horrível?" Porque a pessoa já dava sinais de que Exato. seria ruim. Então é isso, a gente entendeu por que que a gente quer. A gente quer fazer o outro feliz? Nossa, essa pessoa tá querendo me fazer feliz? Essa pessoa traz em mim a minha Uhum. melhor versão? Essa pessoa está alinhada com os meus objetivos, com É, as coisas que eu penso? Eu vou criar uma exatamente. família com essa pessoa e quando essa pessoa falar sim ou não, bah, vai estar de acordo com o que eu acredito, né? Essa pessoa cuida de mim? Então, assim, são várias perguntas que as pessoas que ainda não estão casadas têm essa grande possibilidade, né, de poder escolher com calma e não guiada pela dor, pela carência, né? Porque a gente olha na rede social, tá todo mundo casando e as amigas estão casando e eu tô ficando para trás. Mas a beleza também é a beleza, porque é melhor você estar feliz sozinha do que muito triste e maltratada com alguém, né? É verdade, com certeza. Então, Tem um livro, Lu, que tu trouxe aqui para me presentear e para quem estiver nos acompanhando agora no YouTube vai poder ver, ó. Somos Isabéis, Mulheres que Geram. Eu quero que tu falasse um pouquinho desse livro, né? Tu participou dele, tem um capítulo aqui que tu escreveu. Fala um pouco sim. desse livro aqui pra gente. Então, esse é um livro que eu escrevi em coautoria com outras mulheres de histórias que mulheres geraram algo, né? E ali eu conto como eu gerei a minha família cristã no secreto. Eu encontrei Jesus, meu marido demorou um tempo até aceitar Jesus e foi um processo de muito aprendizado, de muita obediência, para que eu pudesse hoje ter a graça de falar que eu tenho uma família cristã, que eu tenho uma família profunda. Eh, e aí eu conto um pouquinho, assim, dessas escolhas. E ali no livro eu falo também sobre essas sementes que a gente planta, né. Tem um momento ali bem crucial onde eu falo que eu pude escolher, fazer uma escolha guiada pela minha dor, pelo meu orgulho, pelo meu ego. E assim, eu falo com toda a verdade, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria provavelmente uma mulher muito triste e amargurada, porque eu não ia viver os planos de Deus. Mas eu escolhi plantar uma semente eterna, que foi escolher minha família, mesmo quando eu olhei para a situação e falei: "Uau, essa situação não foi legal para mim, mas meu marido é bom, tá, gente? Meu marido é muito bom". Que isso fique claro, né, que a gente não aceite ser maltratada, né. Sim. Não é sobre isso, mas é quando a dificuldade aparecer, que a gente entenda que plantar as sementes eternas, sementes que a gente vai colher bons frutos, hã, faz sentido, é a melhor escolha. E é sobre isso que eu conto nesse livro. Que legal, que bacana. Somos Isabéis. Está disponível Somos no, Isabéis. na Tá Amazon. disponível na Amazon, tá lá Legal. já. Quem quiser, então, Sim. acessar o livro e conhecer mais também da história da Lu, né? Lu, a gente tá indo para 2026, né? Esse é o último episódio de Duocast de 2025. A gente tem alguns minutos ainda. Se tu fosse deixar uma mensagem, e tu vai deixar, porque eu tô te pedindo para deixar, né? Uma mensagem para as mulheres. Acho que já trouxe bastante conteúdo, mas o que mais tu diria para as mulheres, para elas planejarem novo ano, né? No fim do ano a gente sempre faz
esse balanço e observa quem eu fui, o que que eu fiz, quem eu não fui, o que que eu gostaria de fazer. Talvez uma mulher que está perdida, uma pessoa, né, mulher, homem, enfim, alguém que está nos ouvindo, que está repensando, quer dizer, repensou tudo isso que tu falou, ficou com essa pulguinha atrás da orelha, com essa mensagem que a gente trouxe aqui, que talvez para algumas pessoas, como eu disse, gente, vai ser uma mensagem de confronto, talvez muitas mulheres não concordem com o teu posicionamento, com o meu posicionamento, mas que bom que a gente vive numa sociedade livre, Sim. né? E porque pensa, em outros tempos as mulheres nem poderiam estar aqui discutindo esse assunto, quer dizer, duas mulheres, uma na frente da outra, conversando sobre escolhas aí há 200 anos atrás, isso seria impensável. E não por causa da tecnologia que nos permite isso, mas justamente por causa dos avanços, que essa mulher ainda assim, temos muito preconceito, temos muito a avançar, mas hoje a gente pode estar fazendo isso porque a gente já caminhou uma boa parte e a gente é livre para manifestar a nossa opinião, independente se quem está nos ouvindo concorda ou não. Mas quem ouviu e ficou pensando, nossa, talvez eu tenha que mudar algumas coisas aqui na minha vida, direcionar algumas coisas, abandonar outras coisas, por onde que a pessoa começa? Eu vou falar o que eu vou fazer, tá? Vou compartilhar Ótimo! com vocês. Primeira coisa, gente, coloca lá os pequenos ganhos. A gente vive uma vida olhando para os grandes eventos, as grandes coisas, as grandes festas de final de ano, mas todos os dias a gente dá passos incríveis e às vezes a gente esquece de olhar e celebrar os pequenos ganhos. Então pode ser que, assim como eu, algumas metas do início do ano não foram cumpridas. Mas aí você olha outras tantas pequenas, tantos avanços que você fez, assim como eu fiz. Coloca lá para celebrar primeiro esses ganhos. Se ame mais, sabe? A gente se cobra muito, a gente se julga muito, a gente quer ser perfeito, a gente não pode errar. Senta lá, tira as armaduras, silencia o mundo, olha para a tua vida e vê, uau, quanto eu avancei esse ano. Quantas amizades, quantas coisas eu vivi com a minha família, ou, né, ou se eu já tenho uma família, ou a minha família é de onde eu vim, com certeza você viveu momentos felizes. Coloca isso. Depois olha para o próximo ano, entendendo que a gente precisa equilibrar esses papéis. E que, sobretudo, a gente precisa entender quem a gente é. Quando você faz um plano, eu quero casar, mas por que eu quero casar? Sim. Né? Por que eu quero ter uma empresa? Os porquês, eles são muito importantes, assim, o porquê e para quem. Será que eu quero ser empresária para mostrar para os outros que eu posso? Ou será que esse é um grande desejo do meu coração? Será que eu nasci para fazer isso? Porque quando a gente entende por que a gente nasceu, é ali que a gente tem graça, é ali que a gente flui, as coisas vão indo sem ser com a força do nosso braço. Então, vá lá, planeje o seu ano, é importante, mas celebre o que você já viveu. Não olhe, isso aqui, né? Porque a tendência é isso aqui eu não fiz, olha que isso aqui eu não fiz, eu não emagreci, eu não consegui cumprir a dieta. Gente, eu também não. Estamos tudo junto. É isso, eu acho que essa é uma das resoluções mais difíceis, né, do ano, a dieta. Nossa, Ai, sem sombra de dúvidas. Né? Então, primeira coisa, celebre os pequenos ganhos, os grandes também, e olhe para o ano que vem, entendendo por que você faz. Entenda as suas vontades, sabe? Se conheça, né? Isso. Entenda que você é amada, você foi desejada, independente do que o mundo disse, das circunstâncias, você foi criado por um propósito incrível, você foi desejada, sua vida foi desenhada de uma forma que você não consegue entender. Então, não deixe que nada nem ninguém roubem isso de você no seu ano que vem. Né? Então, é isso. Planeje e tente equilibrar isso durante o ano todo. Lembra? Tá, mas as minhas coisas estão equilibradas? Será que eu tenho que, de repente, dizer não para um projeto? Talvez tenha. Sim. Né? Para dizer sim para outra coisa. É. E aí o não e o sim é muito importante. A gente tem que aprender a dizer não, né? Nem tudo que vem é bom. A gente, mesmo que seja uma coisa boa, talvez você não esteja na estação certa de usar isso. Isso, exato. Então, vá lá, planeje, olhe, se ame, fale, eu sou uma mulher amada, como que eu vou organizar meu ano para que todas as minhas áreas fluam. E aquilo que a gente falou no início, saber organizar o que é importante do que é urgente, porque tem uma diferença, né? Porque a urgente, e ainda mais se você é empresária, né? A gente tem muitas coisas importantes, mas o urgente, ele vem como uma onda, né? E vai nos afastando do que é importante. Então, a gente tem que ter estratégias para isso. Eu tenho estratégia na minha casa, por exemplo, sexta-feira é o dia da família.
Por quê? Porque quinta-feira tem uma coisa, meu marido tem outra terça, e aí eu falei, não, mas tem um dia que quando meus filhos forem Isso. adolescentes, eles vão falar, não, hoje eu não posso, e sexta-feira é o dia de ficar com a minha família. Ah, Lu, às vezes eu tô cansada, às Sim. vezes eu não tenho criatividade, que eu sempre faço alguma coisa, mas é uma estratégia. Isso, Então, não é assim, esperar uma motivação pra fazer, é o inegociável, é fazer porque tu vai colher um fruto daquilo, né. e colhe, né, Bruno? Hoje minha filha Sim, de 6 anos, ela fala: "Ah, não, é o dia da família que hoje". amor, Ela já plantei que sementes legal. boas, assim. Então é isso, né, talvez tenham coisas urgentes que surjam, mas espera Sim, aí, isso aqui é importante hoje. é, Eu já tenho essa estratégia sim, definida, né. é, E a gente vai criando e adaptando, sempre isso. entendendo que o importante é o que vai fazer tu colher as boas sementes, né. É, E que se a gente não vigiar, as coisas urgentes elas vêm como uma onda gigante e acabam levando as importantes. é Então, a verdade. gente se mantém atenta sempre, né, vale a pena, vale a Vale pena. sim, que bom 2026 pra ti, Lu. Obrigada, muito sucesso, que vocês possam Amém, trazer muitas histórias, com porque certeza. a gente precisa sempre estar olhando para outras mulheres, a gente precisa sempre estar aprendendo, É, né, e é tão gostoso poder olhar a vulnerabilidade e entender: "Ai, tem coisa que ela não sim, fez a dieta também, eu também não", e a gente tá com junta, né, que uma certeza. possa ajudar a Que a outra. gente possa, viver isso na essência, né, Amém, ser mais que sim. um discurso, mas ser uma prática mesmo, né, Sim, e sabendo porque eu acho que quando a gente encontra 2 mulheres que pensam igual é muito mais fácil. sim, Agora, quando a gente encontra uma mulher que pensa diferente da gente, é nessa hora que a gente exerce na prática esse estender a mão, né, e dizer que a gente se apoia, então, que a gente sim. possa viver isso. A Luciele Bittencourt, que esteve com a gente aqui, obrigada de Ah, novo, viu, Lu, um obrigada, excelente Bruna. 2026 pra ti. E parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua escolha. Eu sempre digo que sempre que a gente faz uma escolha, a gente, que nem tu falou, a gente diz sim pra algo, a gente diz não pra outra coisa. E então essa é a escolha que funcionou pra ti, que faz sentido Sim, pra tua vida, pra minha e não história. tem nada mais importante do que é que nem a gente fala e a Bíblia diz, né, que a árvore é conhecida pelos frutos. Então Sim, hoje tu tens frutos inegáveis de que isso funciona e traz felicidade pra ti. Pode sim. ser diferente para outra pessoa, mas isso traz felicidade para ti e no fim das contas é isso que importa. Então, parabéns pela tua coragem também de viver o teu propósito e de viver o que te faz feliz, né? O Obrigada. que funciona para ti, para tua casa. Brigadão de novo, Obrigada, viu? adorei, Bruna, muito bom. Obrigada, Obrigada. viu? Eu que agradeço. Quero agradecer você também que esteve com a gente, ficou até o fim desse episódio, desse último episódio de Duocast de dezembro de 2025. Foi uma alegria ter você aqui com a gente, da mesma forma que foi uma alegria ter os nossos patrocinadores, Clínica Dr. Marcelo Tondim, referência em cirurgia plástica e pós-operatório, a clínica do Dr. Marcelo, que fica em Porto Alegre, o Instagram está aparecendo aqui na tela. Você pode seguir, olhar os resultados, que são incríveis. Sempre importante você buscar um excelente profissional, viu? Com a saúde a gente não brinca. Também agradecer ao Spa Bia Leite, referência em massoterapia clínica, relaxante, procedimentos faciais. Entre em contato com o Spa Bia Leite para você ter o melhor cuidado que você pode e que você merece ter, o seu momento também de relaxamento. Um grande beijo, todo o nosso carinho aos nossos queridos patrocinadores e um beijo muito grande para você. Desejo que 2026 seja incrível, tudo que foi bom desse 2025, que você leve para 2026. E o que não foi bom, vamos deixar em 2025, tá? Você não precisa levar. Se alguém te falou que precisa, eu tô aqui te dizendo que não precisa Sim. levar para 2026, tá? As pedras, o que foi peso, deixa em 2025, leva só o que foi bom e o que você precisou aprender aí nesse ano. Que Deus te abençoe a tua casa, a tua família, que seja um novo ano incrível para todos nós. A gente te espera, com certeza, o Duocast não vai fazer pausa, tá? Janeiro, fevereiro a gente tá aí e te esperamos com muitas novidades nesse novo ano que está chegando. Um beijo bem grande, obrigada por ter ficado com a gente, segue a gente nas redes sociais, se inscreve, curte, compartilha também esse conteúdo e a gente se vê em 2026. Até lá, um beijo grande.